Olá, amigos da JPTV, portal JP News. Estamos no ar mais uma vez. O programa Estúdio Aberto, o programa que é transmitido ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. É isso, né, Clarice? Bom dia. É isso mesmo, Adriano. Bom dia. Estamos aqui para trazer os principais fatos que estão em evidência na manhã desta quinta-feira, já que o programa é transmitido ao vivo, temperatura bem amena aqui. Agora são 11 horas e 34 minutos. Clarice, o assunto aí que está na mídia e que é destaque no Grupo Progresso de Comunicação é a questão da implosão, da demolição do frigorífico Renner. Já está confirmado que não será na forma de implosão e agora não vai ser mais amanhã, né? E sim no mês de outubro. O início da demolição que estava previsto para amanhã deve ocorrer em aproximadamente 15 ou 20 dias. Isso a gente não sabe ao certo ainda. Por quê? Porque o projeto com a empresa responsável por fazer esse trabalho foi assinado essa semana, na tarde de terça-feira. E, posteriormente a isso, então, é aguardado a publicação no Diário Oficial da União para que possa se dar o início das obras, né? Então, isso deve demorar alguns dias, adiando, né, o que estava previsto para acontecer amanhã. Enquanto isso, né, algumas pessoas se movimentam para tentar mudar a decisão judicial de demolir o prédio, né? Um dos argumentos utilizado por um grupo de pessoas que está se mobilizando é a questão ambiental, né? Eles querem saber se existe um estudo ambiental de impacto, né, naquela área ali que compreende o Rio Caí, né, toda a sua vegetação, todo o seu entorno. Nós entramos em contato com a Secretaria de Obras Públicas do Estado, aguardamos resposta referente a esse assunto, né? A gente também quer saber se existe esse estudo e se a gente pode ter acesso a ele, né? Para ver o que ele revela, né? Se haverá grandes impactos para o rio ou não. Então, por enquanto, a gente segue no aguardo e é isso, né, Adriano? Referente ao Renner, por enquanto, seria isso. Enquanto essa questão é levantada, surgem vários pontos, né, a serem abordados. Nós estamos ouvindo pessoas da comunidade, engenheiros, arquitetos, todos estão dando o seu ponto de vista, né, sobre essa questão. Inclusive, ontem a gente conversou com uma arquiteta que falou da possibilidade do IFAI intervir nesse caso, né? Mas que para isso seria necessário uma movimentação do governo municipal, apresentando um laudo dos riscos, né? E de que forma essa estrutura poderia ser reaproveitada. Então, seria necessário que esse laudo fosse encaminhado para o IFAI, para que o IFAI pudesse fazer um estudo sobre o valor histórico do prédio, né? Posteriormente, então, dando andamento no processo, mas por enquanto a prefeitura não se movimentou nesse sentido e a gente continua aguardando então, né, essa ação que foi dita pelo prefeito na semana passada que seria movida, né, ele que busca o processo todo para estudo da PGM, né, para saber por onde será possível recorrer dessa iniciativa. As informações sobre todo o processo de demolição do frigorífico Renner a gente traz aqui diariamente atualizadas, né, Adriano, para o pessoal que queira nos acompanhar através do portal JP News e amanhã, sexta-feira, então, circulando essas informações no nosso jornal impresso. Muito bem, lembrando que o prédio do Renner está aí naquela lista, né, solicitada pelo Ministério Público com os prédios para possível tombamento, né? Esse é um dos outros argumentos, né? Um outro argumento usado pelos e assim como montenegrinos, né? A maioria dos prédios das edificações que fazem parte dessa lista, né? Elas estão indo abaixo antes mesmo que esse inventário, né? Essa avaliação seja feita. É um ponto complicado, né? Porque tem dividido bastante opiniões aqui no município e a gente como imprensa, né? Tem a obrigação de mostrar os dois pontos de vista, né? E é isso que a gente está fazendo, mostrando quem é favorável, quem é contra e o que poderia ser feito com aquele local, né? Caso o governo do estado realizasse a doação para o governo municipal. Muito bem, o portal JP News informa que Cristina Miller segue apresentando boa recuperação, né? O caso daquela moça de 37 anos que acabou caindo do cavalo no dia 20 de setembro, né, Clarice? Isso, Adriano. Eu conversei com o pai da Cristina hoje pela manhã
ele que estava no hospital, né, visitando a filha, acompanhando de perto essa recuperação. E o médico esteve no quarto, conversou com ele, disse que a filha está tendo uma recuperação muito boa, né, o quadro está evoluindo e ela já saiu da ala de emergência, né, de risco, e agora então encontra-se no quarto, na ala amarela. Da amarela ela deve seguir para verde e aí da verde direto para casa, né, para o retorno do convívio familiar, que está sendo bastante aguardado, né, segundo o pai dela, principalmente pelos filhos. A Cristina, que tem um menino de 3 anos e um outro com 9, parece que as crianças estão sentindo muita falta, né, principalmente o pequeno, que não entende direito o que está acontecendo, onde está a mãe. Mas as boas novas é que em breve ela deve estar de volta ao convívio com a família, né? E a comunidade toda está na torcida, né? A gente vê as manifestações do pessoal que está torcendo pela recuperação dela. E o pai, né, já de antemão, agradece a todos que estão rezando pela filha. Muito bem, Clarice. O Sindicomerciários realizou na noite de ontem o seu encontro anual das mulheres comerciárias. 2 temas estavam em debate: a falta de vagas em creches do município e a prática de assédio moral dentro das empresas. Saíram alguns encaminhamentos em relação à questão da vaga das creches, né? Solicitaram ao Conselho Municipal de Educação que informe quais são os critérios para a seleção das crianças em necessidade de creche. Elaboração de um cadastro de comerciárias que precisam de creches para conseguirem vagas. E também propor à Câmara de Vereadores a realização de uma audiência pública para tratar da situação da falta de vagas para a educação infantil. Uma situação complicada, né, enfrentada por essas mulheres que têm que trabalhar e ainda se preocupar, né, em onde vão deixar os seus filhos, como é que esses filhos vão estar sendo cuidados. E em muitos casos, né, na falta de creche, essas pessoas ainda acabam tendo que desembolsar um valor a mais, né, para contratar cuidadores, né, babás, ou então acabam tendo que deixar com alguém da família, né? Realmente é complicado, porque a pessoa está sempre preocupada com o que está acontecendo com seu filho, né? Que poderia estar numa creche sendo educado, tendo bom atendimento, né? Então, é uma pena, né, esse déficit no número de vagas que existe aqui no município, mas que, segundo a Secretaria de Educação, né, se está sempre em busca de resolver ou amenizar essa situação. Resolver é complicado porque o número de nascimentos todo ano, né, é bastante grande, então acaba que sempre tem uma demanda muito grande, mas pelo menos busca-se amenizar essa situação. E falando nesse assunto, Adriano, a gente pode comentar também sobre uma reportagem que está sendo feita, uma reportagem especial, que fala justamente sobre isso, né? Sobre os avanços da educação no município. Nós ouvimos 3 ex-secretários de educação e cada um dá o seu ponto de vista, né, sobre o que foi feito durante o período em que estiveram como gestores da educação e sobre aquilo que vem sendo feito atualmente, né? Então, semana que vem a gente traz essa reportagem para vocês poderem acompanhar através do site e posteriormente na sexta-feira no jornal. Ok, Clarice. Escola de Enfermagem realiza ação alusiva ao Dia Nacional do Coração. Portanto, quem passar hoje na Praça Rui Barbosa vai ter uma surpresa bem bacana, né? Isso mesmo, Adriano. O pessoal está desde cedo lá, desde hoje pela manhã. Agora às 11h30 da manhã eles interrompem essa atividade, então, que terá continuidade a partir das 13h30 até as 16 horas. No local estão sendo checados níveis de glicose, pressão arterial, e o pessoal está recebendo dicas também, né, de como evitar as doenças cardíacas, né? Estão sendo incentivadas a prática de atividade física, né, a abandonar o sedentarismo, porque qualidade de vida, né, está ligada à boa alimentação, à prática de atividade física, e isso tudo resulta em prevenção, né, em evitar-se doenças, principalmente as cardíacas, né? Então o pessoal está chegando, está participando, está bem interessante. E um fato que me chamou a atenção é que, dito pelas alunas da escola Schwesterami, que estão lá realizando então esse trabalho, é de que os jovens não têm essa preocupação, né? Os jovens e a maioria dos adultos, né? Aqueles adultos na faixa até 35, 37 anos, eles não se preocupam tanto com o coração quanto os mais velhos, né? O público da terceira idade é o que mais está chegando lá na tenda montada, está verificando
sinais vitais, pressão arterial, enfim, como eu falei antes, sinais vitais não, perdão, índices de glicose. E o pessoal mais jovem não está querendo saber muito não, mas é importante lembrar que alguns hábitos equivocados, né, como o fumo, o sedentarismo, acabam gerando doença em quem é mais jovem também. Por isso é importante ficar alerta e verificar sim, né? Afinal, não custa nada, literalmente não custa nada, o pessoal está ali realizando essa checagem gratuita, é só chegar ali e fazer os testes, que é bem rapidinho. Muito bem, Clarice, olha só a notícia aqui, cerca de 700 pessoas prestigiaram o Montenegro em Cena na quarta-feira. O evento está sendo realizado até o próximo sábado, né? Está recebendo um ótimo público no Teatro Roberto Taide Cardona, em Montenegro. Né? Isso mesmo, Adriano. O público está lotando, né? As 3 sessões acontecem apresentações no período da manhã, tarde e noite. E nos 3 períodos, assim, a gente nota que o público realmente está participando, pelo visto está gostando, né? É uma ótima programação cultural, né? Para quem gosta, tá aí essa oportunidade de conferir gratuitamente belos trabalhos realizados por grupos de teatro de toda a região aqui, né? E também de fora. Inclusive ontem teve um grupo de teatro de Santa Maria. E outra curiosidade também envolvendo Montenegro em Cena é que esse pessoal que vem de fora não fica restrito apenas aos artistas. Tem espectadores também, né? O pessoal da plateia. Algumas pessoas estão vindo de fora. Que bom, né? Isso é bastante interessante. Inclusive, eu conheço um casal que está participando ali, que veio de São Gabriel. Ontem acompanhou as 3 apresentações. Hoje está ali de novo. A gente vai trazer logo mais a história desse pessoal, então, que pegou uma folguinha no trabalho para vir prestigiar e estão adorando, né, as apresentações do Montenegro em Cena. Muito bem, Clarice, agora chegou a hora de falarmos de esporte. Aqui no Estúdio Aberto, o programa transmitido ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro e gravado pela JPTV e portal JP News. Tivemos a dupla Grenal em campo ontem. O Grêmio empatou contra o Fluminense jogando às 22 horas no Maracanã e o Inter venceu por 3-0 no Beira-Rio a equipe do Criciúma e pulou aí da 3ª para a 2ª posição na tabela de classificação. Pois é, esse empate em 0-0 do Grêmio não foi nem um pouco satisfatório, né? O Inter podia ter feito 1 a menos e ter deixado um para o rival, né? Se pudesse fazer essa troca, se desse para fazer, mas não dá, né? E a realidade é essa. O Grêmio vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Porque o que a torcida quer é ver gol, quer ver uma boa colocação. Ok, olha só, bancos de Montenegro poderão abrir às 10 da manhã. Ontem iniciou uma campanha, né, dá para se dizer assim, os vereadores de Montenegro para que os postos bancários, as agências bancárias tenham um horário diferenciado de abertura, que seria a partir das 10 horas. Né? Eles querem não fazer um trabalho de imposição, e sim um trabalho de debate com a comunidade. Isso é interessante, principalmente agora no verão, quando por volta das 11 horas o calor já é bastante intenso, né? Então as pessoas poderem vir um pouco mais cedo para o centro e fazerem seus serviços de banco, isso com certeza ajuda, né? Inclusive vários municípios abrem às 10 horas, né? Só que daí fecham às 15, né? Exatamente, fecha um pouquinho mais cedo. Mas é vantajoso mesmo assim, né? Porque existe, por menor que seja, existe uma diferença na temperatura agora no verão entre 10 e 11 da manhã. Então, não está definido ainda, né? É um assunto que vai continuar sendo discutido e que posteriormente a gente traz a definição, né? Se vai ocorrer realmente essa abertura a partir das 10 horas ou se permanece às 11. É verdade. E a proposta aí dos vereadores é que nós tenhamos um horário diferenciado das 10 às 15, assim como já acontece, por exemplo, em São Sebastião do Caí, onde os bancos abrem às 10 horas e não às 11 horas. Então, nós teremos o mesmo período de trabalho, né, que já existe hoje, das 11 às 16, para das 10 às 15 horas. Isso é legal também, porque assim, ó, eu já tive a oportunidade de notar pessoas que precisaram utilizar os serviços de banco aqui de Montenegro, mas que são de outros municípios, digamos como exemplo São Sebastião do Caí. Isso. Aí a pessoa chega às 10 horas na agência bancária aqui de Montenegro, mas está fechado, aí acaba tendo que ficar 1 hora lá esperando até que a agência abra, né? Então, criar esse padrão regional, assim, eu acho bastante interessante para que as pessoas tenham essa informação, né?
Muito bem, seguimos aqui com mais informações do nosso Estúdio Aberto, né? O Estúdio Aberto que traz as notícias de maior destaque aqui da região. Olha só, limite de velocidade será revisto nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. É o que diz aqui essa matéria que está publicada no Clique RBS, que é um dos portais que a gente traz como referência aqui no programa Estúdio Aberto. Essa notícia que diz assim, justamente falando que o limite de velocidade será revisto nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. A partir de terça-feira, técnicos do DENIT e da Polícia Rodoviária Federal vão avaliar a possibilidade. A preocupação é que o aumento no limite possa trazer um maior número de mortes nas rodovias federais. Não há uma previsão ainda de fato de quando e quais rodovias federais sofrerão alteração no limite. Ao invés de ser uma redução, né, vai se aumentar ainda mais. Eu acho isso bastante perigoso, porque a gente sabe que muitos motoristas não respeitam os limites de velocidade. Aonde não tem fiscalização, eles aproveitam para realmente sentar o pé no acelerador. E é complicado, né? Muito perigoso essa questão da velocidade, principalmente nas rodovias, né? Que as pessoas saem como se quisessem voar, né? É bastante complicado, é bastante perigoso, é um tema que necessita de uma avaliação melhor, eu acho. É verdade, continuamos aqui com mais informações, portal JP News, trazendo aqui uma entrevista com a Josi Paz, que ela luta pela instalação do DML e por melhorias na educação e na segurança pública, né? O Grupo Progresso de Comunicação vem fazendo nas suas 3 principais mídias, Jornal Progresso, Portal JP News e JPTV, uma série de entrevistas com todos os candidatos que têm domicílio eleitoral em Montenegro e na região, para justamente apresentar a proposta de cada um deles. Agora foi a vez da Josi Paz, né? Isso mesmo, Adriano. Essa é uma oportunidade que as pessoas têm para conhecer melhor o candidato, para conhecer suas propostas, né? Para avaliar quem está em dúvida para achar um candidato, e aquele que já pretendia votar em algum dos nossos entrevistados tem a oportunidade, então, de confirmar, né, que aquela afinidade com o candidato, se o perfil do candidato realmente tem a ver consigo, né, com a sua região, com as necessidades da sua região. Então, essa é uma ótima oportunidade. Muito bem, região do Arroio Montenegro poderá ter muro de contenção. Já temos a foto postada aqui no portal JP News. Na manhã de terça-feira, representantes da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Montenegro, a APOPESMonte, o Valmir Domingues e Laureno Renner estiveram em uma reunião com o prefeito Paulo Azeredo e com o secretário de Meio Ambiente, Clóvis Domingues, para tratar de um assunto com relação ao Arroio Montenegro. Os representantes possuem um terreno que dá de fundo para o arroio e pedem planejamento de um muro de contenção. A Secretaria de Meio Ambiente vai verificar o terreno e as condições. O Arroio Montenegro acaba causando transtornos em vários locais, né, em vários pontos aqui, como a gente trouxe há cerca de 15 dias atrás aquela enxurrada que atingiu a cidade, né, e acabou alagando várias casas ali na Avenida Ernesto Popp. Muitas famílias tiveram prejuízos, tiveram danos materiais, né, devido ao Arroio Montenegro. O que se precisa mesmo, né, é que seja executado então esse projeto de desassoreamento para que o arroio pare de causar transtornos, né, porque do jeito que a coisa está, cada nuvem que aparece no céu, a população ali daquela região fica em alerta já, né, fica bastante preocupado com o que possa vir a acontecer. Clarice, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montenegro, Pareci Novo, a ACI, vai promover no dia 30 de setembro, agora, na semana que vem, a segunda edição do Fórum de Gestão de Pessoas. A iniciativa será realizada a partir das 7h30 da noite no Teatro Roberto Taide Cardona. O evento é promovido pela ACI com apoio do Núcleo de Desenvolvimento Humano. O objetivo da ação é promover discussões sobre a formação e administração de equipes de sucesso. Isso mesmo, Adriano. Mais um evento da ACI voltado, né, à qualificação. E a gente vai estar acompanhando lá a palestra e toda a programação desse fórum, né, que acontece a partir das 19h30 do próximo dia 30. A gente traz mais detalhes na sequência. Muito bem, olha o caso interessante que está sendo noticiado pelo portal do Globo, do Rio de Janeiro. Após condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral, Paulo Maluf falta a própria carreata, né? A assessoria informou que o deputado do PP está com gripe, mas é brabo, né? Programaram uma carreata e
E a personagem principal não pessoa aparece. principal não apareceu. Que coisa incrível, né? Deve ser uma gripe bem forte. Algumas notícias aqui da política, né? Marina diz que vai atualizar CLT para formalizar trabalhadores. Postura de Dilma na ONU enfraquece pretensões do país. Para Aécio Neves, delação de Youssef fará muita gente tremer. Tucano voltou também a criticar Marina, afirmando que sua candidatura está no improviso. São as notícias principais aí da esfera nacional da política. O cenário político esquentando cada vez mais com as proximidades das eleições, né? É hora de lavar roupa suja, de fazer promessa, então o eleitor tem que estar atento, né? Ver o que está acontecendo, ver o que realmente é verdade, o que não é tão verdadeiro assim, para poder fazer a sua escolha, né? Esse é o período de decisões, então é bom estar atento a tudo o que está acontecendo aqui no país, que diz respeito aos candidatos. Bom, a gente tinha preparado uma super cobertura para o evento negativo que aconteceria nessa sexta-feira, dia 26, de demolição do prédio do Renner. Negativo para alguns, né? Porque muitos consideram que não há outra alternativa, né? No entanto, esse trabalho não foi possível ser planejado e nem executado, porque, como a gente já falou no início do programa, essa demolição não vai acontecer. O interessante é que a gente já tentou nessa semana várias vezes um contato com a empresa responsável, a Galo Implosões, e não conseguimos retorno nenhum em relação à direção e informações dessa empresa, né? Exatamente. As informações que eles dão é que não sabem, não podem se manifestar a respeito. Então, por isso a gente está buscando informações junto à Secretaria de Obras do Estado, né? E também com bastante dificuldade, né? Ontem mesmo eu precisei passar por 7 pessoas para conseguir uma resposta, né? Então, uma resposta evasiva ainda, né? Realmente não é muito fácil, mas a gente faz o que pode, né? Na medida em que consegue, vai trazendo as informações para o pessoal. E quando a definição da data sair, então a gente começa a planejar novamente, né? A transmissão de toda a movimentação lá no entorno do prédio. Lembrando que esse desmanche, né, vai ocorrer de forma manual, digamos assim, né, com a participação de homens e máquinas, né, como foi dito pela própria Secretaria de Obras. Vai ser um processo bem lento, pelo que pode se imaginar, né, no momento em que a gente sabe da fragilidade da estrutura e no momento em que vai ser um serviço realizado por homens, né? A gente sabe que não é tão rápido quanto colocar explosivos lá e implodir o prédio. Então a gente vai estar acompanhando passo a passo de todo esse trabalho, se realmente houver, né? Porque, como a gente falou anteriormente, existe toda uma mobilização da sociedade para que isso não aconteça. Inclusive, haverá participação e a presença de maquinário de porte pesado lá, e esse é o temor do prefeito Paulo Azeredo, de que possa prejudicar a estrutura do cais, né? Não só dele, mas de muitas outras pessoas, né? Inclusive de membros do movimento de preservação ao patrimônio histórico. E por isso, então, se quer esse laudo ambiental para saber quais são as consequências, né? O que está previsto que possa acontecer ali com o entorno do rio, que já passa por problemas. O talude em várias pontas já está desmoronando, né? Está corroendo. Então, a tendência é que com a presença de maquinário mais pesado fique pior ainda, né? É isso que está preocupando também. Além de deixar saudades para alguns, né? Tem mais o tombamento do prédio, tem mais essa questão, né? Que poderá estar degradando, né? A situação do Porto das Laranjeiras. Ok, lembrando que já está disponível aqui no portal JP News a lista das 61 poesias que estarão participando do projeto que leva Montenegro, né, ao 7º Poesia em Movimento, um projeto da Biblioteca Pública Municipal Hélio Alves de Oliveira, em parceria com a Vins Aviação Montenegro. Clarice, obrigado pela participação. Até mais, Adriano. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Isso aí, até mais, pessoal.